tarde, a gente está aqui no TechCast, do podcast do Berta, e a gente vai entrevistar a Ana Clara aqui, da Protec. Então, Ana Clara, qual que é a sua função dentro do Berta e como que você chegou, o que você fez curso para chegar até aqui? Então, como Protec, a gente está aqui basicamente para auxiliar os alunos no uso da tecnologia, então seja notebooks, apresentações por slide, criação de projetos. Então a gente está basicamente para oferecer esse suporte aqui. Eu sou professora da rede estadual, então esse projeto surgiu para que os professores pudessem entrar de uma forma diferente para atuar e poder ajudar na escola com essas questões. Entendi. E como é que funciona? Tipo, você tem que fazer algum curso para, tipo, TI, Aprender o mínimo, aprender o mínimo? Tecnologia, pá. Então, nós temos cursos profissionalizantes dentro de uma plataforma e aí lá a gente desenvolve, sempre lança algumas atualizações para a gente poder ir se aperfeiçoando cada vez mais. Mas basicamente para você entrar no Protec, você precisa ser um professor da rede estadual, né? Então, eu, por exemplo, dou aula de tecnologia também em outras escolas. Então, com isso, eu consegui entrar no projeto e estou aqui para auxiliar os alunos. E que matéria que você é professora? Eu dou aula de tecnologia e inovação também. Além disso, dou aula de química em outra escola, mas minha formação entra como biologia. Caraca! Em relação à sua formação, tecnologia e inovação, aproveitando que você falou de inovação, como é que é a relação da tecnologia que veio na pandemia e trouxe até a escola? Do lado dos professores, porque do lado dos alunos foi uma bosta. Então, eu acho que no começo foi meio que difícil para todo mundo, tanto para professores quanto para alunos. Então, eu acho que todo mundo teve que se adaptar a uma nova realidade, um jeito diferente de dar as atividades, de ensinar, fazer com que os alunos aderissem também a essa nova realidade que a gente teve. Então, isso deu para aliar muito bem a questão de ter novas coisas para poder agilizar esse aprendizado. Então, aí que entra a inovação nos métodos de ensino. E aproveitando também, falando de tecnologia na escola, muitos acham que a tecnologia é algo mais digital, né? De celular, as coisas, mas a gente estava fazendo uma breve pesquisa antes e a gente percebeu que a tecnologia está em tudo, em todo lugar. Desde até uma caneta, até os computadores também que estão aqui, tudo faz parte de uma tecnologia. Até as apostilas que são feitas de uma forma mais rápida, de impressoras e etc. Como que, tipo, você que deve estar o maior tempo aí na rede antes da chegada da tecnologia, como que foi para você, tipo, essa chegada, tipo, do digital? Na verdade, eu tenho 22 anos, né? Então, pra mim, não é uma coisa muito nova. Só que eu também sou filha de educadores, então eu acho que foi algo que foi gradativo. Então, todo mundo teve que se adaptar a coisas novas que surgem a todo momento. Então, por exemplo, quando eu estudava e tal, era aquele computador de caixa. A gente já não tinha notebook, e não tinha smartphone. Então, foram coisas que com o tempo a gente foi se adaptando. Então, assim, eu acho que foi bem gradativo, não foi nada que me assustou, igual deve ter sido dos meus pais, né? Que do nada era só papel e caneta, e aí vem uma caixa, uma tela, um monitor, e você tem que se virar com aquilo. Então, pra mim já não foi esse baque, porque eu já nasci nessa época onde já estava sendo introduzida novas tecnologias, sim. Então, hoje em dia, é óbvio que com o tempo cada vez fica mais fácil. E então a gente vai se adaptando, porque sempre vai surgir alguma coisa nova, né? Então a gente tem que estar disposto a aderir a essas coisas novas que vão surgindo pra gente. Novas áreas de conhecimento. Né? Exatamente, igual a pandemia, que foi algo que pegou a gente muito de surpresa. Então, quem não se adaptou a isso, à tecnologia antes, foi obrigada a se adaptar para poder viver, né, nessa nova era, tudo que aconteceu. E em relação à escola, voltando a esse assunto, como que é a questão de equipamento que vocês têm lá em cima? Porque eu vejo que também tem aqueles lugares que ficam os notebooks, como é que funciona? Como é que vocês conseguiram? Aquela caixa, ela produz energia para carregar os notebooks. Então a gente tem os cabos e a gente consegue carregar todos de uma vez, ligando só a caixa na energia. Então facilita muito, né? Porque são 80 notebooks que nós temos.
Então, eles ficam ali carregando para quando o aluno precisar usar, sempre ter bateria e a gente não passar nenhum perrengue com isso. Em relação à internet também é a mesma coisa, né? Vocês têm um servidor só de internet? Vocês têm só uma rede que distribui todos? Aqui na escola que nós, Proatex, usamos são 2 redes. Então, geralmente, quando uma falha, a gente se conecta na outra. E assim, é óbvio que acontecem imprevistos, né? A internet, às vezes, fica variando, às vezes tá melhor, no dia tá pior. Mas, no geral, a gente consegue fazer tudo que a gente tem para fazer com a rede daqui mesmo. Em relação também aos professores, que eles precisam, às vezes alguns professores não têm conhecimento de mexer em computador, em relação também às novas instalações que teve nas salas, né? Também teve os novos cabos, os professores... energia, internet. Sim, então, tudo isso fica com a gente lá, a chave daquelas caixinhas de energia, dos notebooks de professor. Os notebooks de professor são diferentes, né? Porque tem algumas ferramentas que talvez os professores usem mais do que os alunos, então os notebooks são diferentes. Mas aí eles ficam lá com a gente, quando o professor precisa vai lá, pega, reserva, põe o horário que retirou, fica tudo registrado certinho. Se o professor precisa de algum auxílio para conectar a internet, para conectar na TV, que vocês também têm acesso à TV na sala de aula, né? Então, qualquer coisa do tipo assim, a gente está lá para auxiliar, tanto os professores quanto os alunos. E mudou pra caralho, né? Porque tipo, tem uns professores que dá aula só pelo PowerPoint, né? No Sacar. No Sacar é só pela TV. Então, isso acaba facilitando a vida, tanto dos professores quanto dos alunos. Não fica aquela coisa monótona de só lousa, vídeo, lousa. Então a gente consegue fazer algumas coisas diferentes, passar de repente um vídeo, fazer uma aula com uma música. Então isso facilita bastante, não fica aquela coisa cansativa. Uma dúvida que eu tenho, os professores, eles passaram por algum cursinho básico, tipo, porque muitos professores agora tá aprendendo a fazer slide, essas coisas assim, eles foram por conta deles mesmo, que eles começaram a aprofundar na tecnologia? Eu acredito, porque assim, eu também sou nova na área da educação, então eu não posso te afirmar com toda certeza. Mas eu acho que foi mais essa questão mesmo de adaptação. Então, assim, nem todo professor sabe, às vezes, fazer um slide, alguma coisa assim. Então, nosso papel também é esse, ajudar a montar uma aula diferente, etc. Mas eu acredito que depende muito do professor também se adaptar a essas coisas diferentes. E como que foi sua vida profissional? Tipo assim, pra você entrar na faculdade? Você disse que fez química, né? Mas você efetuou em biologia. Então, o que acontece? Na realidade eu sou enfermeira, só que na minha grade horária eu tenho tanto aulas de química quanto de biologia. Então isso fez com que eu conseguisse entrar na área da educação. Então, para mim também é algo novo, é algo que eu estou me adaptando. Então, eu já tenho também outros cursos, não de graduação, mas tenho cursos de informática, tenho curso de administração. Então, assim, eu sempre tentei aprender o máximo de coisas diferentes possíveis, justamente para ter opções. Então, sou formada em enfermagem, não trabalho na área da enfermagem, mas desse curso eu consegui tirar coisas que eu consigo trabalhar na área da educação também, como essas matérias extracurriculares. Para você virar professor, você tem que ter uma quantidade de horas sobre aquele assunto, não é? Sim, são 160 horas de cada tema que você quiser dar aula. E aí eu consegui, tendo química, biologia, algumas outras matérias relacionadas à área da educação. Aproveitando também que você falou da área da enfermagem, como é que foi para você, tipo, trocar da enfermagem para educação? Foi algo que eu nunca pensei. Eu nunca foi a minha meta entrar para a área da educação. Foi algo que realmente caiu de paraquedas para mim. Só que assim, eu sou filha de educadores, então os meus pais trabalharam a vida inteira na área da educação. E eu queria seguir um rumo diferente, porque a gente vê o quão os professores são desvalorizados no nosso país. Então é muito difícil você trabalhar na área da educação e eu via o que os meus pais passavam. Então era algo que eu não queria, não era a minha meta. Só que daí depois de formada, depois que você se forma, é muito difícil você entrar de cara na sua área. Então, como eu já tinha outros cursos, eu sempre quis fazer coisas diferentes, foi proposto para mim tentar entrar na área de educação.
E aí eu abracei e agora eu tô gostando tanto que eu penso até em fazer alguma licenciatura e seguir na área da educação. Não querendo deixar de lado a enfermagem, porque eu também estudei por 4 anos na faculdade, mas para abrir outros leques, porque é algo que eu tô gostando. Você chegou a atuar na área de enfermagem, realmente no hospital ou não? Somente campo de estágio. Tipo, um professor de estágio de enfermagem. E, tipo, é uma área que me chama atenção, mas eu não tenho o mínimo de conhecimento. Então, eu vou dizer pela minha faculdade. A gente faz 3 anos de curso, né? E no último ano é somente o estágio TCC. Então, a faculdade mesmo disponibiliza campos de estágio para você escolher qual que você se adequa melhor a cada módulo. Então, você escolhe os hospitais mais próximos de você, da sua preferência. Se tiver vaga, você consegue pegar a vaga. E aí você fica lá basicamente fazendo as funções de um enfermeiro no dia a dia. Então, a gente passagem de sonda, medicamentos, banho de leito. Então, essas funções mesmo. A gente dava lá, a gente dava meio que um auxílio para os profissionais já formados. Entendi. E tem mais alguma pergunta? Não. Tem coisa aí pra comentar? Então, assim, falando mesmo em questão de desvalorizar os professores, a gente realmente vê isso no dia a dia. A gente viu também que a tecnologia abraçou muito, né? Hoje a gente tem até as câmeras aqui na escola. Então, a gente tem que, na realidade, a gente fez esse podcast para abranger tudo. Tipo, a gente não quis ficar muito no tema de escola e apenas no digital. Por isso que a gente fez até as perguntas de relação à enfermagem, que você fez também. A vida profissional. Sim. Então a gente vê que a tecnologia ela tá na realidade em tudo. Sim. Tudo em qualquer lugar. A gente está vendo todos esses livros aqui e a gente vê que pouco vai ser usado. Porque hoje até a tecnologia está abrangendo até os livros, né? Então acho que assim, a gente tem que dar mais valor também à tecnologia, mas também não esquecer do físico, né? Porque é outra coisa você ver um livro aqui e depois tipo, ver lá na internet, que não é a mesma coisa. Não dá Você vontade de chega na ler. notificação da amiga, você já perde Perde todo o foco. A tecnologia, ela vem para ajudar a gente não pode deixar com que ela substitua tudo, porque ela é um auxílio, a gente não pode deixar com que ela tome conta de tudo. A gente tem que saber equilibrar tanto a realidade quanto o uso da tecnologia. A tecnologia também não é 100% bem, né? Tem uma parte Exatamente. A que gente acaba tem. sendo... Exatamente, tanto que um projeto que eu tive com os meus alunos de tecnologia foi justamente esse. A gente saber definir os prós e os contras do uso da tecnologia. Então, a gente pode ter os contras, as fake news, que são mais facilmente propagadas. A gente tem o cyberbullying, que é uma coisa que, infelizmente, atinge muito o nosso país. É algo que causa morte em vários adolescentes. Então, é algo que a gente também tem que prestar atenção. Não somente para as coisas boas, que também facilita muito a questão de comprar, vender, estudar, mas também tem a parte ruim, como tudo na vida a gente tem que saber equilibrar as coisas. Então, para finalizar, eu tenho na verdade 2 perguntas. Como é que funciona a questão de segurança do sistema da escola? A sede, na realidade, é um site, querendo ou não, bem completo, mas a gente acredita que talvez tenha sim suas falhas. Sim. Como que funciona? Você sabe como é que funciona? Se é por parte deles ou vocês também cuidam da parte da segurança? Bom, pela quantidade de alunos que a gente tem, às vezes a gente não consegue ter um controle assim, mais específico. Mas, por exemplo, a gente sempre pede para vocês deslogarem da sede. Muita gente simplesmente fecha o notebook e não desloga da sede. Então isso com certeza facilita com que alguém entre lá e tente mexer em alguma coisa por você. Então a gente tenta mais orientar os alunos a eles mesmos protegerem essas senhas, né? Porque são coisas privadas, a gente não pode sair divulgando. Tem dados seus, tem documentos seus, número de telefone. Então, assim, a gente tenta orientar os alunos a manter essa segurança, de sempre desligar o notebook corretamente, não entrar em redes sociais pelo notebook da escola, porque também é algo fácil de ser invadido. Então, tomar mais essas precauções básicas mesmo, pra gente não ter nenhum problema nesse sentido.
Também tem o problema do foco, né? Que vocês até falaram, que os alunos também eles chegam lá na hora de fazer a prova e acaba que perde o foco. Sim. Uns tira foto, coloca na área de trabalho, acesso a site de jogo e coisas desse tipo. Vocês, depois que todo aluno termina de usar, vocês têm que ir lá e checar tudo, se fizer alguma coisa, algo do tipo? Periodicamente a gente limpa todos os históricos. E assim, no dia a dia mesmo a gente já fica de olho para que não tenham acessos que não sejam permitidos dentro da escola. Então a gente está sempre de olho para já prevenir isso para que não aconteça. Também só completando, a relação tipo, dos alunos que estão fazendo uma prova e ter o acesso à internet. E obviamente eles acessam bastante locais de pesquisa, como até o próprio Braille. Para vocês têm algum acesso de quem fez ou algo do tipo? Assim? Esse controle específico a gente não tem. Porém, assim, eu acho que vai muito também do interesse do aluno, né? Uhum. Eu acho que se a gente está ali para fazer uma prova, o mínimo que o aluno pode fazer é tentar se esforçar para fazer aquilo e fazer da maneira correta. Então a gente tenta deixar por conta de vocês mesmo essa responsabilidade de fazer tudo que vocês têm que fazer. Saber que o mérito é seu. Exatamente, saber que vocês estudaram para aquilo. Mas assim, do meu ponto de vista, eu acho que até o fato do aluno às vezes pesquisar sobre o assunto, ele vai ter que ler para ele dissertar, para ele... E como que chegou aqui. Exatamente, para ele marcar uma alternativa mais certeira. Então, querendo ou não, é um método de estudo, porque você vai ter que ler o texto para saber responder aquela questão. Então, eu acho que vai muito do aluno também saber mediar essas duas coisas, né? Saber até que ponto ele está indo para estudar ou, de certa forma, trapacear numa prova. Era isso aí. Essa foi a nossa primeiro episódio do podcast do TechCast e foi a entrevistada Ana Clara e chegou ao fim já. Acabou.